de codificação, né? De codificações, a nossa disciplina de implementação de projeto web, né? Então, por que usar um padrão de codificação, né? E o que seria, na verdade, esse padrão de codificação? Na verdade, como o próprio nome diz, né? Quando a gente fala de padrão, a gente fala muito de regulamentação, de registrar, digamos assim, não sei se é a palavra mais correta, mas para deixar uma coisa em uniforme, né? Independente da tecnologia, da linguagem, a gente não vai especificar, né, nem caracterizar nenhuma linguagem de programação em específico, né? Sendo que esses conceitos aqui, eles podem ser perfeitamente adequados a qualquer realidade, né, a qualquer linguagem de programação. Então, assim, por que usar um padrão de codificação? Vamos lá. A organização do código-fonte facilita os processos de desenvolvimento, retirada de bugs, atividades de validação e manutenção. O uso de um padrão de codificação também aumenta a produtividade num projeto, uma vez que a comunicação dentro da equipe de desenvolvimento fica mais fácil. Na verdade, é como se você fosse, na verdade, facilitar, né, a leitura do teu código-fonte, deixando o teu código-fonte mais amigável, né? Seguindo as boas práticas, né, de padrões de softwares. É interessante que você, além de saber codificar, você tem que saber a maneira correta de organizar o teu código. Isso influencia muito na questão quando você trabalha em equipe, né? Facilita muito no compartilhamento desse código, na comunicação desse código entre os entes envolvidos, né, ou os stakeholders, né, envolvidos. Então, assim, o que seria isso? Seria o adicionamento de comentários, seria a indentação, seriam espaços em branco. Isso faz diferença e muito, né, nos nossos códigos. Ou seja, comentários é super importante. Você fazer comentários, mesmo que sejam comentários breves, acima de algum método, acima de alguma assinatura de algum método, acima de alguma função, de algum procedure, ou de alguma variável, alguma constante, etc., né? Vai trazer, com certeza, maior lucidez, né, do que você está fazendo. A indentação é algo obrigatório, né? Que é basicamente a organização em níveis, né, do teu código. Por exemplo, se você tem um while e dentro dele você tem um outro, sei lá, um se, por exemplo, então é interessante que você vai, se você vai afastando um pouco mais para o centro do IDE, ou seja, mais para a direita, à medida que mais código foram sendo inserido dentro desses comandos de repetição, no caso o while, né? Ou se tiver um outro comando dentro desse se, é importante que você vá fazendo toda essa estruturação, né? Essa organização visual. Isso traz, mais uma vez, legibilidade ao teu código. E também os espaços em brancos. Os espaços em brancos, assim como as linhas, ajudam na legibilidade do teu código. Também tem uma função também bem importante, né? Esses espaços que a gente acaba deixando entre uma linha ou outra, ou entre um comando de repetição ou outro, e por aí vai, né? Vamos lá. Se observarmos aqui com um pouquinho de atenção, você vai ver algumas diferenças, basicamente aqui, onde eu estou passando o mouse, ó, entre o método e os parâmetros de abertura. Por exemplo, essa maneira que eu estou passando o mouse aqui em cima, é a maneira correta. Você vê que você não tem espaços nenhum entre o nome do método, né, da procedure, e o argumento, né, e o parâmetro. Você vê que você não tem nenhum espaço sobrando aqui, ó. Do contrário, esse exemplo aqui embaixo, né, que é a mesma função, só que deixando uns espaçozinhos aqui, que não é um bom padrão de codificação. E se você observar,
nessas assinaturas mais aqui embaixo, nesses protótipos de funções mais aqui embaixo, você vai ter sempre alguma coisa que vai fugir do padrão de codificação. No caso desse que eu estou passando o mouse, você vê um espaçozinho aqui, ó, logo no primeiro parênteses, antes do ID, underline funcionário. Nos demais também você vê, ó, que tem espaços aqui nessa última procedura aqui, ó, você vê que tem um espaçozinho aqui sobrando aqui depois do INTEG, né? E por aí vai. Esses espaços, você tem que ter o cuidado de estar sempre subtraindo, né? Enxugando. É importante, né? É importante para o padrão de codificação. Esse próximo slide aqui, ó, entre um operador unário, né, e seu operando. Também é importante que você subtraia esses espaçozinhos aqui, ó, entre o menos, né, sinal matemático, né, de menos, e o operando aqui. Então é interessante que você subtraia esse espaçozinho aqui, ó. E assim também você vai observar que nas demais linhas aqui, você sempre vai ter alguém sobrando aqui, ó, algum espaçozinho aqui inserido de maneira incorreta. Então você vai sempre, se você acompanhar aqui o andamento aqui do cursor do mouse, você vai ver que eu estou passando exatamente nesses espaços. Então é importante você subtrair. Se bem que em determinados casos não vai nem compilar, né? Vai dar logo um erro de sintaxe e tal. Além de fugir do padrão, já vai dar logo um erro de sintaxe, não vai nem compilar. Dependendo do erro, do espaço que você adicionou, né? Outra coisa importante, nos comandos de repetição ou as condicionais, vamos lá, você tem que observar a questão da indentação, né? E dos espaços entre uma linha e a linha inferior ou a linha superior. É importante você deixar esses espaços e também, ó, a questão de deixar um pouco mais interno, ó, o escopo aqui, no caso do for, né, da estrutura de repetição, por questão de indentação, né? Como comenta aqui, ó, devem estar em mais de uma linha e indentado entre os níveis, né? Quando houver um begin, né? Begin é um comando de início de escopo, né? Se não me engano, da linguagem Pascal. Que, na verdade, se a gente for adequar aqui ao C, ao Java, ele ia se equivaler ao abrir de chaves, né? O mesmo deve estar em uma linha e o seu end, né, que é o final, que é o fechar das chaves, deve estar no mesmo nível, né? E está basicamente comentando isso aqui, ó. Por exemplo, esse while aqui, ó. Esse while, ele começa com begin, aí ele tem uma, duas linhas, e no mesmo nível do begin, ó, ele tem um end aqui finalizando. É exatamente isso que ele está comentando aqui, ó, a respeito quando ele fala de níveis. Ele está basicamente falando dessa linha aqui imaginária, ó. Outra coisa super importante, né, que é a nomenclatura, né, o nome de classes, de variáveis, de métodos, de pacotes, etc. É de suma importância a gente respeitar os padrões de cada linguagem. Pode ser que mude alguma coisa ou outra, mas no contexto geral, são muito semelhantes os conceitos e padrões de codificação. Na situação aqui do Java, né, especificamente, quando formos nomear uma classe, nós devemos seguir algumas regras básicas, né? Por exemplo, toda classe em Java deve começar com letra maiúscula. Não deve possuir caracteres como C cedilha, qualquer tipo de acento, né? Não deve possuir caracteres especiais. Também isso é errado, né? Conter. Caso uma classe possua um nome composto, olha só, a primeira letra de cada palavra deverá começar com letra maiúscula. Ou seja, se você tem uma classe que contém dois nomes, todos os dois nomes devem iniciar com letra maiúscula, que é o que o exemplo aqui mostra no próximo slide. Ó. Vamos supor
que o nome da minha classe seja essa daqui, ó, minha classe. Então, são duas palavras e no início de cada eu inicio com uma letra maiúscula. Basicamente é isso. O nome de pacotes, né? O nome de pacotes deve começar com a primeira letra, ó, em minúsculo. Jamais devemos iniciar o nome de um pacote com caracteres especiais. Jamais. Ou um número. Caso o nome de um pacote seja composto por mais de uma palavra, a primeira letra da segunda palavra e das palavras posteriores devem ser maiúsculas. Como assim? Dessa forma aqui, ó. Por exemplo, se o teu pacote ele só contém uma palavra, ele vai apenas iniciar com a letra minúscula e ponto. Agora, se o teu pacote ele tem mais de uma palavra, então assim, a primeira palavra vai iniciar com letra minúscula e as demais palavras, ó, irão iniciar com letras maiúsculas. Simples assim. Nome de variáveis. Ó, variáveis podem começar com qualquer letra minúscula, sem acento. E os caracteres, né, cifrão, né, e underline. Porém, não podem começar com números. Caso o nome de uma variável seja composto por mais de uma palavra, a primeira letra da segunda palavra e das palavras posteriores devem ser em maiúscula, no mesmo caso lá. Então, assim, ó, se tua segunda palavra, se o nome da tua variável, ela contém duas palavras, no caso aqui, calculadora científica, a segunda palavra, científica, ela deve começar com letra maiúscula. Simples assim. E também pode começar dessa forma aqui também, ó. Com underline, com cifrão. Eu particularmente eu quase não uso dessas duas formas. Eu geralmente uso uma palavra ou a abreviatura de uma palavra. Por exemplo, calculadora. Se fosse o nome de uma variável, só o nome calculadora, eu usaria, por exemplo, calc. É a forma como eu geralmente crio os meus códigos, né? Nome de métodos. Métodos, né? Métodos ou funções, né? Functions. Podem começar com qualquer letra minúscula. Não podendo possuir acentos e não podem começar com números. Caso o nome de um método seja composto por mais de uma palavra, a primeira letra da segunda palavra e das palavras posteriores devem ser maiúscula. Então, basicamente, a mesma questão das variáveis, né? Então, o nome da minha função, no caso aqui, ó, calcular média. Então, a segunda palavra, eu já vou iniciar com letra maiúscula. No caso aqui, imprimir tela. A segunda palavra, eu já vou iniciar com letra maiúscula. E nome de constantes. Ó, constantes devem ser escritos em letras maiúsculas, usando underline, né, ou underscore, né, para separar nomes compostos. Então, é o seguinte, você deve iniciar, na verdade, você deve escrever com letras maiúsculas, e em caso de mais de uma palavra, você deve usar o underline. Basicamente isso é a sintaxe, né? É a maneira padronizada de se criar nome de constante, né? Então, assim, padrões de codificação, gente, na verdade são retoques, né? Que nós devemos dar aos nossos códigos para que eles fiquem mais legível, né? Mais entendível para quem for, né, utilizar os teus códigos, né, para algum fim específico, né? Então, basicamente isso.